Escute. Você vai ver Deus levantar a sua cabeça de novo, viu? Eu tenho que te entregar essa resposta de Deus aqui agora. Deus vai levantar a tua cabeça de novo. E eu sei que nesse momento tu está dizendo assim, mas missionária, como é que Deus vai levantar a minha cabeça de novo? Se os meus inimigos, se pessoas que o inimigo usou contra mim, estão agindo, estão triunfando, estão até prevalecendo. Escute. Deus não deixa os teus inimigos prevalecer sobre vós. Isso é o que diz a palavra. Os teus inimigos não triunfam sobre você. Os inimigos do justo não triunfam sobre o justo. E é por esse motivo que você está aqui agora. Porque enquanto você está vendo muitos triunfar neste lugar, o Senhor, Ele brada hoje aqui que Ele está garantindo para você o levantar da sua cabeça diante dessa situação. Você está vendo aí dentro desse lugar tudo se perder. E você está vendo tudo se enfurecer contra você. Mas o Senhor é o Deus que marcou esse encontro aqui hoje para lhe dizer: a tua cabeça será levantada. Eita. Tu tem caminhado de cabeça baixa nesse lugar. Tu tem caminhado entristecido nesse lugar. Tu tem passado por dias de vergonha aí. Eita Deus. Quantas coisas nesse lugar tu teve que aceitar. Mas o Senhor é o Deus que te viu. Porque Deus te viu. E Ele quer que você saiba hoje o que é que vai acontecer. Porque tu tem visto verdades contrárias ao teu redor. Só que isso não vai perdurar. Meu Deus. Quando o Senhor Ele quer honrar, Ele permite, eita Deus, movimentação do lado de lá. E tu vais saber aqui, eita terra de mistério, que o Deus de Israel, Ele agiu ao teu favor através de uma movimentação. E se tu precisa saber que movimentação foi essa, coloque aí abaixo nos comentários. Eu preciso saber que movimentação foi essa. Declare. Eu preciso saber que movimentação foi essa. Meu Deus. Eita terra de mistério. Meu Deus, porque tem gente aqui hoje que Deus, Ele está movimentando algo ao seu favor e você precisa, glórias a Deus, saber. Escuta. Eita glória. Na noite de ontem, Deus movimentou aonde tu não esperava. Na noite de ontem, Deus trabalhou aonde tu jamais pensou que Deus fosse ainda tocar. Teve algo aí que tu disse assim: Deus não vai tocar ali mais não. Vai não, porque se Deus tivesse te tocado, eu já tinha tocado. Eu sinto que Deus não vai mais tocar ali, porque o que eu vejo cada dia mais mostra que está longe da mão de Deus tocar ali. Só que Deus manda te dizer que ontem à noite Ele tocou. E que aquilo que para você parecia inquebrável, eita. Aquilo que para você parece, eita, terra de mistério, sabe, inabalável. A mão do Senhor quebra e a mão do Senhor abala. Meu Deus. E tu vais saber em breve que a mão do Senhor quebrou e abalou. Porque escuta, aconteceu uma confusão ontem à noite. Uma confusão permitida pelos céus. Minha missionária, Deus é Deus de confusão quando Deus quer honrar minha filha. Quando Deus quer honrar meu filho, Ele permite a confusão do ímpio. Eita Deus. Deus não é Deus de confusão sobre a vida do justo, mas sobre a vida do ímpio,
sobre a vida do injusto, daquele que faz o mal contra ti, daquele que se alimenta do mal contra ti? Sobre a vida desse, Deus permite sim, sabe por quê? Isso se chama colheita. Não é que Deus seja mau. Não é que Deus seja mau. Isso se chama colheita, lei da semeadura. A lei da semeadura, eu sempre digo aqui, não está na Bíblia de enfeite. A lei da semeadura está na Bíblia porque é para ser, glórias a Deus, usada. E Deus usa. O mundo espiritual, eita glória, está operando algo ao teu favor. E você vai saber, glórias a Deus, que o Senhor te deu vitória. Amém? Leandra Gonçalves está dizendo testemunho. Recebi uma mensagem no meu celular hoje, às 7h43. Marian, a senhora anunciou ontem. Que coisa linda, Leandra. Meu Deus, foi anunciado ontem e hoje você já recebeu, filha. Eu quero declarar, viu, Leandra, que é só o começo, minha amada, das bênçãos de Deus na sua vida, das bênçãos de Deus, glórias a Deus, na sua família. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está vendo o testemunho da Leandra, declare, o próximo testemunho será o meu. Toda honra, toda glória e todo louvor, glórias a Deus, será dada ao nosso Deus, o Deus que faz milagres. Amém? Glórias a Deus. Escute, porque eu estarei em instantes lendo a palavra do Senhor e eu vou te entregar algo muito poderoso aqui hoje. Eu sei que dentro de poucos dias você vai ver algo acontecer e isso é Deus levantando a sua cabeça. O que você vai ver acontecer é resultado da confusão que Deus permitiu ontem. O que você vai ver acontecer é resultado do que Deus, meu Deus, eita glória, levou dentro de um lugar, como colheita da semeadura que fizeram contra ti. Semearam algo contra ti. E o que semearam contra ti, doeu. Eita, eu vou entregar. Tem uma pessoa aqui nessa live que o que semearam contra ti quase te levou à morte. Porque eu vi gente aqui que adoeceu. Eu vi gente aqui que caiu em um processo de ansiedade. Teve gente aqui que caiu em um processo de depressão. E teve gente que quis desistir da vida mesmo. Meu Deus. E escuta. Para cada dia de lágrima que tu chorou aí, eita glória, tu vai viver uma alegria intensa. O Senhor manda te dizer, vai ser uma alegria atrás da outra. Foi um choro atrás do outro, não foi? Foi um dia de choro atrás do outro. Eita Deus. Teve gente aqui nessa live que era por aí caminhando e chorando. Tem gente aqui que ainda está caminhando e chorando. Meu Deus. Tem gente que toda hora está derramando lágrimas. Teve uma pessoa aqui nessa live que você não conteve as lágrimas em um lugar. Por onde você andava, você não continha as lágrimas. Você chegava naquele lugar com os olhos vermelhos, não era? Teve alguém que chegou em um lugar com os olhos vermelhos, com medo do povo perceber. Meu Deus. Só vivia com os olhos vermelhos. Com medo de alguém perguntar, tu estava chorando? Porque você não conteve. A tristeza na tua alma era tão grande que tu diz, meu Deus, deixa para chorar em casa. Meu Deus, me ajuda a deixar para chorar em casa, mas não acontecia não, a lágrima descia. Tu não pode nem falar num negócio aí que os teus olhos enchem logo de lágrima. Não é bem assim? Mas o Senhor manda dizer para você que para cada dia de lágrima que tu viveu e tu tem vivido nesse lugar, Ele estará trazendo uma alegria intensa. Eita, Deus de mistério. É o Deus que favorece o desfavorecido. É o Deus que levanta a cabeça do que anda de cabeça baixa. Vai se preparando porque tu vai cantar vitória. E vai ser muito em breve o que Deus vai fazer aí. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus
que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a tua vida, bendita será a tua família, bendita será as obras das tuas mãos. Os irmãos estão nos ouvindo bem, meus amados? Estão nos vendo bem? Vou pedir para você estar deixando o seu feedback aí, amém? Glórias a Deus, o seu ok, porque isso é muito importante para a gente saber se vocês estão nos ouvindo com qualidade. Eu vou pedir, glórias a Deus, para você também estar colocando o seu nome, o nome dessa pessoa, amém? Se vocês for uma família, coloca o nome da família inteira. Se vocês for um casal, coloca só o nome do casal, amém? Ou as iniciais do seu nome ou do nome da sua família, amém? Porque vocês vão ser alcançados na oração da meia-noite. E você que diz assim, eu preciso, minha missionária, de uma oração individual, porque a minha causa precisa de pressa de Deus. Se Deus não agir antes de tal dia, ou se Deus não agir antes de tal data, tudo vai se complicar, vai ficar mais difícil. Então, você que precisa de uma oração individual urgente, coloque assim o teu nome, depois que você colocar o nome da tua família, o nome da pessoa que você ama, aí você coloca só o seu nome e coloca assim, ora por mim. Ora por mim. Amém? Coloque aí no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que te surpreenderá em breve. Meu Deus. Eu vejo uma surpresa de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu estarei te apresentando ao Senhor. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Esther, glórias a Deus, capítulo 1 e versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 12, versículo 11, glórias a Deus. Meu Deus, a palavra do Senhor vai dizer: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, que assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E o versículo 19 vai dizer assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eita glória! E o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Entenda uma coisa. É um pouquinho difícil de entender, mas eu vou explicar para você. A palavra do Senhor, ela vai mostrar que estava acontecendo uma festa. Estava acontecendo uma festa no palácio. E essa festa, ela já durava alguns dias. E o que acontece no meio dessa festa? No meio dessa festa acontece um desentendimento que gera uma grande confusão. No meio dessa festa acontece um desentendimento ao qual a confusão levaria a algumas consequências. E as consequências que levaria àquela confusão era que aquela festa, que já durava dias, iria terminar em um afastamento. Eita glória! Só que esse afastamento ao qual iria acontecer não seria um afastamento em pessoas normais da festa.
Aquele afastamento que iria acontecer era entre o rei e a rainha. Era entre pessoas que jamais, aos olhos naturais, pudessem cair, pudessem fracassar. Afinal, eles eram o rei e a rainha. Não é bem assim? Afinal, a fortaleza estava na mão deles, entre aspas, né? Nossa fortaleza está em Deus, mas para um povo de um reino, a fortaleza natural está na mão do rei. E o que acontece? Acontece que o rei determina, naquele dia, que Vasti não era mais para estar ao lado dele. O rei toma uma decisão. Vasti não podia mais reinar. Eita glória. E Deus, ele tinha um propósito. Meu Deus, Deus tinha um propósito. E que propósito era esse? Fazer uma cativa entrar dentro do palácio para reinar. Eita. Fazer uma cativa, Esther, entrar dentro do palácio para reinar. Deus está bradando hoje aqui. Deus está bradando hoje aqui. Porque quando o Senhor tem propósito de pegar um cativo e colocar para reinar, às vezes Ele vai permitir confusão em lugares. Às vezes Ele vai permitir desentendimento em lugares. Às vezes Deus vai permitir que aconteça coisas que quem olha diz assim: oxe, estava tão fixo, estava tão firme isso. Ninguém jamais imaginou que se desintegraria. Ninguém jamais imaginou que caísse. Quem iria imaginar que em uma festa sendo dada pelo rei e pela rainha, eles mesmos iam acabar com a festa? Eita. Quem iria imaginar que uma festa sendo dada pelo rei e pela rainha, eles mesmos iam destruir a festa? Por quê? Porque não houve comunicação mais. Eita. A comunicação foi alterada, foi abalada, porque Deus permitiu. Sabe, talvez você que já entende desse contexto, dessa palavra, talvez você pare para entender assim: poxa, por que Vasti não foi? Sabe, o rei, ele queria apresentar a formosura da sua esposa. O rei estava dando uma festa para os homens e Vasti, a rainha, estava dando uma festa para as mulheres. Cada um no seu ambiente. Não sei se vocês são assim. Vocês, enquanto casais, quando se reúnem vários casais, várias pessoas, vários homens, várias mulheres, as mulheres ficam em um ambiente conversando sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre roupa. E os homens ficam em um outro ambiente conversando sobre negócios, sobre trabalho. Não é bem assim? É desse jeitinho. Aqui, ó, nesse ambiente, ali naquela mesa ficam as mulheres. Quando vem gente pra cá. Glórias a Deus. E aqui, mais à frente, nesse lado que tem um conjunto de sofá, de cadeira, aqui ficam os homens. Aí se afasta os homens de um lado e as mulheres conversando na mesa. É assim. Sei que aí é assim também. Então era assim que estava acontecendo no palácio. O rei em uma festa para os homens e Vasti em uma festa para as mulheres. Aí daqui a pouco o rei diz assim: manda chamar Vasti. Manda chamar ela aqui, porque, sabe, o rei já estava um pouco alegre do seu vinho. A Bíblia vai dizer que o rei estava alegre do seu vinho. E naquela alegria de vinho, ele manda chamar Vasti. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o rei, ele não estava na sua alegria, na sua alegria sã. Ele estava em uma alegria, eita, terra de mistério, contornada por um vinho. Então era uma alegria que acabaria. Tem alguém mostrando para você que está alegre. Mas, eita, terra, aquela alegria não vai durar. Mostrou para você que estava alegre.
quis mostrar, quis provar para você que estava alegre. Sabe, o rei Assuero, ele quis provar para aqueles amigos dele que ele estava muito alegre. Ele quis mostrar para aqueles homens que estavam ao redor dele que, sabe, aquele dia era um dia de muita alegria. Já tinha passado dias de festa, né? E ali, ele alegre do vinho, diz, eu quero que chama a Vasti aqui. Vem cá, Vasti, eu quero mostrar para eles, essas pessoas que estão aqui ao meu redor, a sua formosura. Eu quero mostrar quão bela você é. Eita, terra. Aí o que acontece? Vasti, que estava lá, naquela reunião de mulheres, ela disse assim, eu não vou não. Eu não vou não. Sabe, eu acredito que Vasti, enquanto mulher, a Bíblia não conta, mas eu acredito que Vasti, enquanto mulher, ela pensou assim, pô, se ele está na alegria do vinho, vou nada. Vou nada. Não se atende a um pedido de uma pessoa que está na alegria do vinho. Tá entendendo? Sabe quando... Eu nunca lidei com pessoas que estão sob efeito de álcool. Nunca lidei. Porque na minha casa ninguém... Nem quando eu era criança, os meus pais, ninguém nunca consumiu bebida forte. Nem aqui em casa ninguém consome. Nada contra, tá, amados? Mas tô falando na minha realidade. Mas eu entendo que as pessoas que vivem essa realidade, quando uma pessoa está sob efeito de bebida forte, não se dá muito valor ao que ela fala. Não se dá muita credibilidade ao que uma pessoa que está sob efeito de bebida forte fala. Por quê? Porque a pessoa sabe que aquela pessoa só está sob o efeito da bebida. Não é bem assim? Meu Deus! Então, eu acredito que Vasti não foi por causa disso. Meu Deus. Sabe que Deus, ele fala contigo aqui agora e ele te revela que alguém está sob uma alegria que não é real. Eita, mas só esteve até ontem, viu? Só esteve até ontem, porque isso não vai continuar. Isso não vai continuar não, viu? Sabe por que tu viu alguém, sabe, viver uma alegria há uns dias atrás, que tu disse assim, enquanto eu estou sofrendo, a pessoa se mostra estar tão bem. Enquanto eu estou abalado, a pessoa se mostra estar inabalável. Enquanto eu, eita, terra de mistério, meu Deus, estou totalmente ansiosa, eu vejo a pessoa tão calma. Eu vejo a pessoa tão quieta. Os dias se passam e a pessoa nem aí. Os dias se passam e eu sinto que a pessoa não se importa. Sabe, não gosta de mim não. Com certeza está alegre mesmo. Com certeza está feliz mesmo com tudo que tem vivido. Meu Deus. Deus está bradando aqui. Deus está falando aqui com uma pessoa que tem 1001 questionamento dentro da tua cabeça do porquê que alguém está quieto. Por que a pessoa dessa vez não fez nada? Por que a pessoa dessa vez permanece mostrando que está cada dia melhor? Eita, Deus de mistério. E tu tenta dizer assim aí, meu Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que muda desse jeito. Eu não consigo entender porque dizia que me amava. Dizia que era feliz comigo. Dizia, eita terra, fazia promessas. E como é que agora, sabe, por causa de um orgulho bobo, por causa de um nada. Eita terra de mistério, faz isso. Tem gente aqui dizendo, como é, minha missionária, que a pessoa tomou a decisão e sustentou, já vi que a pessoa é orgulhosa mesmo. Eita, Deus de mistério. Meu Deus. Já vi que a pessoa sabe, casca grossa mesmo. Já vi que a pessoa é coração de pedra mesmo. Tem gente aqui ansioso por isso. Eita, Deus, isso é o que está passando no coração de alguém aqui nessa live. Deus está indo no íntimo, Deus está tocando dentro do teu coração e dando um tuco aqui hoje. Meu Deus.
Mas o Senhor manda dizer para você: eu tenho os meus mistérios. Aquela alegria, eita Deus, ela não foi uma alegria verdadeira. Aquela decisão e aquele silêncio não é real, é falso. Sabe, silêncio falso? Minha missionária me explica isso que eu não estou entendendo. Silêncio falso é um silêncio que acontece e existe por trás do silêncio inquietude. Alegria falsa é aquela alegria que parece que está tudo bem, que você olha e você diz, não sentiu minha falta não. E por dentro, Deus trabalhando. Eita glória, foi isso que aconteceu ontem à noite. Você sabe o que acontece? Deus, Ele permitiu que lá naquele cenário, pessoas, eita terra, entrassem em divergência. Gente que até então falava a mesma língua, agora não fala mais. Gente que até então se dizia ser feliz, não está mais. Porque Deus arrancou máscara, Deus mostrou a verdade que alguém não quis ouvir. Porque quando essa pessoa começou a fazer isso contigo, tu falou a verdade. Tu disse, isso não vai te levar a nada. Isso não te levará a lugar nenhum. A pessoa não te ouviu. Aí tu pensou assim, meu Deus, eu achei que aquilo não ia levar a pessoa a nada. E agora eu vejo a pessoa mais firme do que nunca naquilo. Mas escuta uma coisa. Eita Deus. O que alguém não quis ouvir da tua boca, o que alguém não quis atender ao teu pedido, teve que ver. Teve que ver, porque Deus mostrou. O Senhor ainda é o Deus que mostra. Eita terra de mistério. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha filho, eu sou Deus que mostro. Olha filha, eu sou Deus que mostro. Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em sã consciência, ele nunca tinha visto. Meu Deus, tem alguém lá que conheceu o lado de alguém que nunca viu. Alguém que te substituiu, conheceu o lado da outra pessoa. Ela conheceu lá o lado da pessoa, da penina, do penino, do homem do inferno, que é o inimigo inferno, que é o inimigo enviou, foi usada. Alguém conhecido, eita terra, que tu não, meu Deus, que tu tentou explicar e que tu não teve êxito. Tu não teve êxito, tu tentou dizer, mas não teve êxito, não é bem assim? Só que Deus manda dizer para você se preparar, porque em breve tem virada. Louvado seja Deus. Alguém vai te procurar em breve depois disso. E essa pessoa, ela vem até você reconhecendo que você estava correto. Que você estava correta, que ela só se iludiu. Tem alguém aqui que não sabe, mas você viu uma frieza de uma pessoa. Você viu uma pessoa esfriar totalmente com você. Eita, terra de mistério, você não sabe. Sabe o que foi? O inimigo mostrando pratos de pecado. O inimigo mostrando. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia da tua vida. E para isso, Deus mostrou para alguém. Deus mostrou que aquilo que aquela pessoa estava olhando naquela direção era o quê? Era prato de pecado que ia trazer para a vida dela embaraço, porque realmente a pessoa viu. Realmente a pessoa viu. E escuta. Não vai demorar para Deus levantar a tua cabeça diante disso, não. Porque tem muita gente te vendo andar de cabeça baixa aí e tá até zombando de ti, não é bem assim? Tem gente até zombando de você. Tem gente aqui nessa live que bem sabe.
zombam de você naquele lugar. Tem um lugar que se reúnem para ficar falando mal de ti, para ficar falando de pessoas, eita, terra de mistério, de pessoas que se uniram contra ti, porque tem pessoas que são só observadores, amados. Você sabia que tem gente que são observadores? Deus me mostra aqui que tem gente aqui nessa live que lida com observadores cruéis. Que diz assim, olha, lá disseram isso e isso, lá fizeram isso e isso. São observadores cruéis. Só querem o mal. Meu Deus. Eita, terra de mistério. Só querem o mal, não é bem assim? O desejo deles é que tu passe vergonha. Meu Deus. Eita, terra de mistério. O desejo deles é que tu fique na decepção. Só que o Senhor ainda é Deus de promessa. O Senhor ainda é Deus de honra. O Senhor ainda é Deus de exaltação. E Ele vai mostrar para aqueles observadores que se reúnem para falar mal de ti, que Ele é Deus que muda isso. Que Ele é Deus que coloca a vitória na tua mão. Ô produção, quando aqui, que é a nossa internet, amém? O problema não é aí não, é aqui mesmo hoje. Mas persevere, porque eu estarei entregando os salmos do propósito. Estarei também em instantes orando pela sua vida. Amém? Glórias a Deus. Salmos 3, verso 3. Eita, glória. Salmos 3, verso 3. Deus vai levantar a sua cabeça. Eita, terra. Deus vai levantar a sua cabeça perante eles. Quem é você que tem pedido aí dentro desse lugar para Deus levantar a sua cabeça? Deus vai levantar a sua cabeça. Meu Deus, amados, eu sei que a internet está cortando, é aqui. Nós já vamos agilizar para terminar a live. Mas fique até a oração, amém? E se cair a live, você ora daí que eu oro daqui. Amém? Glorificado seja Deus. Salmos 3, verso 3, Deus vai levantar a sua cabeça. Quem é você que foi envergonhado publicamente aí? Porque é para você essa palavra, é para você esses salmos. Quem é você que está andando de cabeça baixa de tanta tristeza, nessa solidão, nessa solitude? Eita Deus, nesse desprezo. Quem é você que está de cabeça baixa por causa do desprezo? Meu Deus. Produção, faz favor, filho. Produção, faz favor, meu amor. Glórias a Deus. Quem é você? Porque escute. O Deus de Israel, coloque a mesa mais para ali, para não cortar, ficar de costa para o vento. Glorificado seja Deus. O Deus de Israel que tem visto o teu clamor, o Deus que tem visto as tuas súplicas, o Deus que tem visto a tua dor neste lugar. Glórias a Deus. Fiquei de costa para o vento, tá, amados? Porque aqui venta muito. Glórias a Deus. Talvez seja o vento que está cortando o áudio. Então escute. Glórias a Deus. O Deus, eita, Deus de mistério, que tem visto o teu desfavorecimento. Ele é o Deus que manda falar aqui hoje para você. Nos próximos dias eu honrarei você levantando a sua cabeça. Porque escute. Depois dessa confusão de ontem à noite, alguém vai te procurar. Escuta. A palavra do Senhor vai dizer que depois daquela confusão que houve com Assuero e Vasti, Assuero, ele teve que, glórias a Deus, honrar alguém. Ele teve que honrar alguém. E você sabe quem foi que ele honrou? Esther. Esther, aquela que não tinha família. Esther foi uma moça que tinha passado por perdas. Esther tinha perdido família. Esther tinha perdido os pais. A família dela era os pais. Ela morava de favor na casa dos outros. Era alguém que não tinha nada. Perdeu tudo na vida. Perdeu sua casa, sua família. Eita, Deus de mistério. E o Senhor
Ele permitiu que essa pessoa que tinha perdido tudo fosse honrada depois daquela confusão. Deus deu para Esté a família que ela não tinha. Glorificado seja o Senhor. E Deus manda dizer para você que depois da confusão que aconteceu no cenário dos teus inimigos ontem à noite, depois de máscara que Deus arrancou, vai ter alguém que vai te procurar em breve. E essa pessoa vai te procurar certa, convicta de que vai te honrar. Aguarde, porque você vai ver isso acontecer em breve. Aguarde, porque você vai contemplar em breve. Meu Deus, isso se tornar real aí. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar aqui, glórias a Deus, em Esté, capítulo 2, glórias a Deus, versículo 17. Olha o que acontece. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as outras virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Você vai ver, sabe o que? Você vai ver aqui uma escolha. Você vai ver que o rei Assuero faz uma escolha. Escuta, porque não tinha só Esté em pauta, não. Meu Deus. Você está entendendo que aqui o rei tinha mandado buscar para ele estava procurando uma esposa para ele se casar. Ele estava diante de muitas outras mulheres. Era uma escolha, era muita gente que tinha ali na presença do rei. Eita terra! Mas ele faz uma escolha. E a escolha que ele faz é de honrar Esté. Meu Deus! Eita terra de mistério! Alguém vai fazer uma escolha. Meu Deus! Depois do que aconteceu ontem. E a escolha que alguém vai fazer envolve você. É Deus que vai lhe beneficiar nessa escolha. Naquela escolha que o rei Assuero, ele decide fazer, glórias a Deus. Eita glória, Deus, ele honra Esté. Sabe, foi Deus que decidiu honrar Esté. Até porque, com certeza, foi Deus que permitiu aquela confusão. Foi Deus que permitiu que Vasti não fosse mais atender o pedido do rei Assuero. Foi Deus que permitiu que a outra face de Vasti, que o rei não conhecia, fosse mostrada. Para quê? Para Deus honrar Esté. Eita glória! Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, porque Deus tinha livramento para dar para o seu povo lá na frente. Deus tem livramento para a sua família lá na frente. Deus tem livramento para o seu relacionamento lá na frente. Deus tem livramento para você. Meu Deus. Tem livramento vindo ao teu encontro. Eita glória. E Esté precisava estar ali. Então nada pode escapar do plano de Deus. Nada pode escapar daquilo que o Senhor, Ele determina. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que o rei faz uma escolha. E a Bíblia vai dizer, o rei amou mais Esté. O rei amou Esté mais do que as outras mulheres. Eita, tem alguém que vai entender que ama mais você. Tem alguém que vai entender que ama você, viu? Eita glória. Por quê? Porque o que Deus, meu Deus, mostrou do lado de lá é para que alguém chegue a essa conclusão. Meu Deus, o Bruno está dizendo tudo isso que você está falando, eu estou passando, pastora. Ô Bruno, filho, mas tem vitória vindo? Tem vitória vindo, Bruno. Deus vai te dar vitória aí, filho, recebe. Glorificado seja Deus. Deus está bradando hoje aqui, alguém fará uma escolha. Quem diria que aquele rei faria aquela escolha? Que fosse Esté a desfavorecida, sabe por quê? Porque junto com Esté ali também tinha gente que sabe, era mais favorecida que Esté, gente que não era cativa. Olha, a Bíblia vai dizer que foi dito para Esté que não era para ela dizer nem a identidade dela, nem que ela era uma moça cativa.
Não era para ela revelar. Por quê? Porque com certeza, juntamente com Esté, tinha pessoas mais favorecidas, tinha pessoas de famílias mais, sabe, mais tradicionais daquele lugar. Tinha gente que poderia, eita terra de mistério, conseguir isso no lugar de Esté. Talvez tu tá dizendo assim, minha missionária, alguém está favorecendo mais Penina do que eu. Minha missionária Penina é mais bonita, eita terra. Minha missionária, aquele homem enviado do inimigo é mais bonito, tem mais condições do que eu. Ei, tinha gente mais bonita, tinha gente que tinha mais condições do que Esté. Esté era uma simples cativa. Eita terra de mistério. Escute. O inimigo, quando ele quer, sabe, colocar impedimentos na frente, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar lobo com pele de ovelha. Lobo com pele de ovelha. E tem alguém que vai entender que toda a beleza que achava que alguém tinha era o quê? Era pele de ovelha. Eita. Mas que por trás existe um lobo. Você está entendendo o que é que alguém está descobrindo desde ontem à noite? Tu está entendendo qual é a conclusão que alguém vai ter para Deus te beneficiar? Que está dando confiança lá naquele lugar. Eita Deus, a lobo usando fantasia de ovelha. Meu Deus! O Senhor está dizendo, vou arrancar a fantasia de ovelha. Eita terra, vou arrancar em breve. Tem gente dando uma de boazinha lá para pegar o que é teu. Tem gente dando um de bonzinho para segurar o que é teu. Mas o Senhor está dizendo, eu ainda arranco. Eita terra, fantasia de ovelha, eu mostro que por trás tem lobo. Meu Deus. E eu vejo alguém descobrindo isso. Tem alguém que vai descobrir isso em breve. E escuta, essa pessoa vai te procurar depois disso. Vai te procurar para te honrar. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é a materialização do Salmos 3, verso 3. O Senhor vai exaltar a sua cabeça. Levantar a sua cabeça e exaltar a sua cabeça. Meu Deus. Eita, chegou o tempo de tu levantar a tua cabeça. Chegou o tempo do Senhor te exaltar neste lugar. Chegou o tempo do Senhor te favorecer diante desse desfavorecimento. Declare, eu creio, Senhor, eu creio. Você que no dia de hoje está dizendo aí do outro lado, minha missionária, eu preciso que Deus levante minha cabeça. Minha missionária, eu preciso que Deus venha erguer minha cabeça. Você que está dizendo isso agora, declare aí abaixo nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra, porque só Deus para levantar minha cabeça. Eu tomo posse dessa palavra porque, pelo que eu estou vendo, só Deus para me exaltar. Pelo que eu estou vendo, só Deus para me honrar. Pelo que eu estou vendo, só Deus para fazer alguma coisa na minha vida. Então creia. Creia. Você que se apega a essa palavra com o seu voto, você que se apega a essa palavra com o seu propósito, você que se apega a essa palavra fazendo uso da sua fé, esteja pedindo para Deus honrar a sua fé. Peça para Deus honrar o seu voto. Peça para Deus honrar o seu propósito. Glorificado seja Deus, porque o Senhor te honrará neste lugar. O Senhor te exaltará aí onde você está. Eita terra, meu Deus. Que talvez tu está dizendo assim, minha missionária, eu estou na desvantagem, é aí mesmo que Deus vai lhe honrar. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei Assuero, ele dá uma festa para Esté. Ele dá uma festa. Eita, ele faz um banquete para Esté. E naquela festa, glórias a Deus, ele coloca uma coroa real na cabeça de Esté. Eita, terra de mistério. Você está entendendo? Ele coloca uma coroa real na cabeça de Esté. Tem gente que vai colocar uma aliança no teu dedo. Ei, porque essa coroa que foi colocada na cabeça de Esté aqui hoje significa compromisso. O rei estava o quê? Colocando na cabeça dela um compromisso. Era a rainha. A pessoa que estava ao lado dele. Vai ter alguém assumindo um compromisso contigo de novo. Vai te pedir para assumir esse compromisso contigo de novo.
Glorificado seja Deus. Porque Deus é Deus de vitória. Porque Deus é Deus de providência. Porque Deus é Deus de sobrenatural. Meu Deus. Vai se preparando aí porque vai ser lindo. Amém? Eu quero, no nome do Senhor Jesus, profetizar sobre a vida dos irmãos que estão no dia de hoje fazendo voto, propósito com Deus e colocando, ativando a sua fé no Salmos 3, verso 3. Pega aí. Eita glória. No nome do Senhor Jesus eu quero declarar que debaixo dessa palavra do Salmos 3, verso 3, eita glória, sobre o que aconteceu ontem, eita glória, dentro da palavra que está em Esté, capítulo 1, meu Deus, Deus, Ele vai levantar a tua cabeça em breve, vai te exaltar, vai te tomar por cabeça neste lugar, e todos saberão que não acabou. E você saberá que não é o fim. E você verá que no ponto final que é o inimigo teu, eita terra de mistério, o Senhor, Ele ainda traz continuidade. Eita, declara, eita terra, eu tomo posse dessa palavra. Amém? Glórias a Deus. Porque tem pessoas aqui que estão sentindo de se apegar a algo. Se apega a essa palavra. O inimigo quis que você andasse de cabeça baixa aí. Mas o Senhor é o Deus que levanta a sua cabeça hoje. O inimigo quis que você ficasse envergonhado aí. Mas o Senhor é o Deus que te exalta. O Senhor é o Deus que te honra. O Senhor é o Deus que te liberta desse processo. Seja livre. Eita. Seja livre desse processo. Deus está livrando você desse processo hoje. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai cantar vitória em breve aí dentro desse lugar. Amém? Glórias a Deus. Eu quero nesse exato momento também profetizar sobre a vida dos irmãos que no dia de hoje tem sido bênção para esse ministério. Você é ofertante, você é dizimista, você que tem honrado essa obra de alguma maneira, você que nos acompanha todos os dias, você que ora pelo nosso ministério e você que oferta e que dizima, que é um dizimista. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, profetizar sobre a sua vida a colheita de Isaac em 100 vezes mais. Amém? Receba no dia de hoje. Eu sei que Deus, Ele tem propósito na vida dos irmãos que Ele levanta para ser bênção nessa obra, amados. A obra do Senhor, glórias a Deus, ela tem a necessidade de que a gente se doe por ela. E não é qualquer um que está disposto. Mas nós estamos aqui diariamente fazendo a obra do Senhor. Eu sei que às vezes a gente não está ao vivo, às vezes a gente tem problema com a internet, às vezes a gente tem um atraso, às vezes, então, nem sempre acontece da gente estar todos os dias ao vivo, toda hora ao vivo. Mas a gente tenta ao máximo estar. Amém? Então, a gente faz com carinho, a gente faz com amor, porque foi Deus que colocou essa obra na nossa mão, mas que necessita de se doar para ela. E a gente se doa. E para que a gente se doe, a gente teve que abrir mão de tudo. Então hoje o Senhor, Ele tem levantado você para que você venha ser um abençoador. E Deus, Ele promove, através da sua bênção, sustento nesse ministério. E o Deus que tem responsabilidade em sustentar esse ministério, porque Ele sabe da importância da palavra dEle nos lares hoje, Ele é o mesmo que tem responsabilidade com você também. Então, se hoje você está sendo bênção nesta obra do Senhor, com certeza Deus, Ele tem bênçãos como recompensa para você, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para os seus negócios, amém? Para a sua empresa. Deus é Deus de virada. E Ele te mostrará aí dentro desse lugar. Amém? Você que quer ser um ofertante, um dizimista no dia de hoje, as informações para ofertas e dízimos está aí no topo dos comentários. Tem uma chave PX desse ministério. Você também vai encontrar a mesma chave PX na nossa bio aqui do YouTube. Lá você tem também um dado bancário. Você vai ver lá um dado bancário. Você tem acesso a esse dado bancário. Para quem não tem
chave Pix, amém? Ou você pode estar ofertando através do Superchat e através do Valeu Demais pelo próprio YouTube, que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus, amém? Pegue o seu copo d'água e vem comigo nesta oração. Não se trata da água, mas se trata do que ela se torna quando ela é consagrada ao Senhor. E essa água no dia de hoje ela vai ser consagrada, glórias a Deus. Eita, terra de mistério, no Salmos 3, verso 3. É a água do levantar da sua cabeça, amém? Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Deus, eu entro na tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, te apresento este copo d'água, Senhor, e te peço, meu Deus, unge esta água. Consagro, meu Deus, esta água a ti, e eu te peço, meu Pai, que quando este homem, esta mulher, que ora comigo agora, meu Deus, beber desta água, Senhor, esta água venha a ser a materialização da palavra que está no Salmos 3, verso 3. O Senhor é o Deus que exalta a cabeça do teu servo, o Senhor é o Deus que exalta a cabeça da tua filha. Ó Deus amado e querido Pai, nós já te agradecemos, sabemos que o Senhor sempre nos ouve, meu Deus. E eu já vejo o testemunho sendo contado para a honra, para a glória e para a exaltação do teu nome na vida deste homem e desta mulher que ora juntamente comigo. Beba dessa água com fé no nome do Senhor Jesus. E declare: a água do levantar da minha cabeça. A água do levantar da minha cabeça. Amém? Você que ficou até o finzinho dessa live, deixa a sua curtida no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha lhe recompensar com bênçãos dos céus por fazer essa palavra chegar mais longe. E eu vou estar lhe aguardando às 19 horas no canal Maria Alexandra Oficial. E aqui às 20 horas e 5 minutos aqui no canal Resposta do Alto. Amém? Deus te abençoe.